Graças a Deus. Deus abençoe a todos nós. Hoje estamos aqui neste domingo maravilhoso, dia 21 de setembro, com a meditação da palavra de Deus. Antes de tudo, vamos falar com Deus para Deus abençoar e inspirar essa meditação. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te pedimos, ó Deus bendito, fala a cada um de nós a respeito daquilo que é do teu Espírito e da tua palavra. Traz no entendimento e temor para obedecer. Em nome de Jesus, amém. Tenha em mãos a Bíblia, a palavra de Deus, para conferir a tudo que vamos falar da palavra de Deus. Título do assunto dessa meditação: os frutos do novo coração. Por que novo coração? Porque existiu o velho. E o que é ser velho coração? O que é o velho coração? É a natureza pecaminosa advinda do primeiro pecado, do primeiro homem, Adão, que entrou o pecado e a morte a todos os homens. Romanos capítulo 5, 12. E aí, para estarmos de novo na presença de Deus e ter a vida eterna, temos que ter um novo coração. E nessa feita vamos falar dos frutos de quem tem esse novo coração. Vamos ter como texto básico aqui livro de Tiago, capítulo 3, versículo 18, que diz o seguinte: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A palavra de Deus diz bem clara em Hebreus, se me foge a memória, capítulo 12 ou é o 13, que diz que sem a paz e a santificação ninguém verá o Senhor. Então temos que termos esses frutos do Espírito Santo, a paz, a justiça. Vamos lá então, vamos falar apenas de 3 tópicos, vamos ser muito breve nessa meditação. Na introdução, os frutos de justiça e que se semeia na paz não se esforça para os exercê-los. Eles fluem naturalmente na vida de quem tem um novo coração. Então, quem tem um novo coração transformado, que não tem malícia, que tem o amor de Deus, que foi limpo pela fé, pelo sangue de Jesus, quando aceita a Cristo como Senhor e Salvador, entra o Espírito Santo, faz a lavagem da natureza velha, tira tudo de dentro do nosso coração, o pecado, as impurezas, e nos dá um novo coração. Então, uma pessoa que tem um novo coração, ela exerce a paz de uma maneira que ela não se esforça, porque flui de dentro dela, pelo Espírito Santo, esse prazer de viver e semear a paz. Vamos para o primeiro tópico. O rei Davi foi exemplo desse novo coração misericordioso, desse fruto. Que misericórdia é um dos frutos, bondade e misericórdia são um dos frutos que todo aquele que tem um novo coração, ele tem isso. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 26, versículo 24. Mas para se entender melhor isso, deveríamos ler versículo 16 ou 24. Mas para não se estender muito tempo, vamos ler apenas o 24, que diz assim:
assim como foi a tua vida hoje, em muita estima aos meus olhos. Isso era Davi que estava falando para o rei Saul, que estava perseguindo, tentando matar Davi. Assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda tribulação. Quando o homem tem o coração de Deus, fruto do Espírito Santo, ele exerce misericórdia. Davi estava como um fugitivo, porque o rei Saul queria o matar, tirar a vida dele, sem ele ter feito mal algum, porque o rei Saul saiu da vontade de Deus e entrou um espírito perverso de demônio para tentar matar Davi. Então, todos aqueles que têm o coração de Deus misericordioso, ele faz de tudo para não se vingar, para não querer o mal do outro. Embora o rei Saul quisesse matar a Davi, não conseguia, porque Deus era com Davi, mas Deus colocou o rei Saul nas mãos de Davi, ali em um acampamento. Os exércitos que estavam protegendo Saul não tiveram a responsabilidade de o proteger, e Davi tomou a própria espada do rei para provar que Deus era com ele e que ele não era vingativo e tinha um coração misericordioso. Falou para o rei: olha, Deus me deu a tua vida, ó rei Saul, mas eu não fiz isso. Isso é coração, fruto do Espírito Santo, misericordioso. O rei Davi tinha isso. E todo aquele que tem um novo coração, os frutos do Espírito, por mais que alguém o queira fazer mal a ele, mas a pessoa não o faz mal. Aquele que tem um novo coração, ele não se volta com a maldade com quem estejam querendo contra ele. É muito importante ter um coração semelhante ao de Deus, misericordioso. E Davi tinha esse coração. Gostaria de falar mais sobre isso, que nos contagia uma alegria, um prazer do Espírito Santo em falar isso. É difícil, mas quem tem um coração de Deus, ele age com misericórdia. Por mais que alguém esteja fazendo mal, mas ele não revida com mal. Ele revida com bem, com misericórdia. Vamos para o segundo tópico. Aquele que tem um novo coração tem a facilidade de amar e perdoar. Só quem tem um novo coração, ele tem a facilidade de amar e perdoar. Vamos ver isto aqui na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7, já próximo ao Apocalipse. Que diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que tem o coração de Deus, o fruto do Espírito Santo, tem um novo coração. A pessoa tem um ardor, um desejo, o caráter de Deus, de amor e misericórdia, para amar e perdoar. Mesmo alguém fez o mal, prejudicou, mas essa pessoa age com misericórdia, perdoa e ama. Temos vivido isto, vários exemplos, não vamos citar aqui, mas nós entendemos o que é amar e perdoar na prática.
E somente quem tem um novo coração, que tem esse aquebrantamento para se esvaziar de si e não guardar mágoa e estender a mão de misericórdia para com aqueles que o fazem mal. Vamos para o terceiro tópico e aqui estamos concluindo esta meditação. O bom samaritano, citado na Bíblia em Lucas, capítulo 10, do versículo 33 ao 37. Ele não era um religioso, mas tinha os frutos do amor de Deus. Vamos ler apenas o versículo 33 de Lucas, capítulo 10. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Olha aqui a observação. Antes de citarmos esse comentário dessa observação, vamos falar de duas pessoas. O sacerdote viu aquela pessoa que foi assaltada, ficou como morto no chão. Os assaltantes veio, assaltou e até bateu naquela pessoa e ele ficou como morto no chão. O sacerdote vinha passando por ali por perto, passou bem de largo e não estendeu a mão para socorrer. Veio o levita que auxiliava o sacerdote, passou bem de longe, de largo, para também não fazer nada por ele. Vindo, porém, esse samaritano, que não estava fazendo nada a serviço de Deus. O que foi que ele fez? Passou perto. Ele viu e se aproximou passando perto. Quando viu que a pessoa estava ferido, muito mal, segundo a observação, compadeceu. O que é compadecer? Agir de misericórdia. E em terceiro, pronto, é isso mesmo. Aqui fechamos a palavra de Deus e vamos, antes de tudo, dar uma reflexão e uma conclusão, que íamos esquecendo. Reflexão, o fruto da pessoa que tem um novo coração é querer bem ao seu próximo e perdoar, e não menosprezar o seu semelhante. Concluindo, quem perdoa é porque tem o fruto do amor de Deus. Nunca permita que o mal, o ódio, o rancor, a mágoa, etc., não tome lugar no seu coração. Vamos falar com Deus. Meu Deus, o novo coração é simbolizado pela misericórdia que tu teve conosco por meio do teu Filho Jesus ali na cruz. Mesmo não merecendo o teu perdão, porque está escrito que a alma que pecar, essa morrerá. E todos nós estávamos predestinados à maldição e à morte eterna por toda a vida. Mas o Senhor mostrou misericórdia e amor. Então, todo aquele, Senhor, que é nascido do teu Espírito, que tem os sentimentos teus, os sentimentos do teu coração, que tem no seu íntimo o prazer do sentimento do amar como o Senhor ama a esta pessoa. Sim, meu Deus, é nascida de Deus, está pronto para amar e perdoar e viver a tua vontade pelos frutos do novo coração. Tem misericórdia de todos nós e nos ajuda a viver e a nascer do teu Espírito e ter os teus sentimentos em evidência aqui na terra. Para com o próximo, tem piedade, misericórdia de nós. É o que nós te oramos e te agradecemos
Em nome do Senhor Jesus. É desse jeito. Deus, como está escrito na epístola do apóstolo João, capítulo 4, Deus é amor. E aquele que ama e vive em amor ao seu próximo é nascido de Deus e conhece a Deus. Quando você nasce de Deus, que entra dentro do seu coração a natureza de Deus, do próprio amor e o sentimento de Deus, o seu coração muda. A gente já não é o mesmo, porque há dentro de nós um mover de um sentimento, de um amor que não é humano. Em nossa humanidade não agiríamos quando temos esse novo coração. O homem, quando alguém o faz mal, se magoa e quer logo se vingar. Já com a natureza nova do próprio Deus dentro de nós, a gente não se vinga nem guarda mágoa. A gente se esforçamos para ter misericórdia de quem nos faz mal. E nós temos o prazer de ser misericordioso. É difícil a vida em servir a Deus. Jesus disse, o caminho é estreito, mas aquele que quer seguir, ele se esmera, ele se esvazia de si, para se lançar diante de Deus, impedir misericórdia e forças para viver a palavra dele e agir para viver esse amor que Deus nos contagia, que está dentro de nós, que entra quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Está escrito, ontem na meditação anterior nós citamos errado, em Romanos, capítulo 5, aí eu falei versículo 25, não é o versículo 25, é o versículo 5. Romanos 5 e versículo 5, que diz que Deus derramou sobre nossos corações, através do Espírito Santo, este amor e essa certeza do coração de Deus para vivermos esta natureza que Deus quer que vivamos. Fruto do coração dele, fruto do amor de Deus. Deus abençoe, ótimo domingo, até a próxima, se assim Deus nos permitir.